visão está assim, embaçada e com a sensação de que as cores estão diferentes, é bom procurar o médico imediatamente. Essas são algumas causas de uma doença que pode acontecer por traumas, por hereditariedade e também por envelhecimento. Nessa edição do Sertão Saudável, nós vamos saber o que é a catarata, quais as suas causas mais prováveis e como se prevenir dessa doença. Confira agora! O que é a catarata? A catarata, ela, por definição, é a opacidade do cristalino. Tecnicamente, as opacidades de cristalinos elas podem ser centrais ou periféricas. Quando elas são centrais, elas afetam a visão e elas podem causar baixa visual. Então, as cataratas que causam baixa visual são as centrais e essas necessitam de tratamento específico. Algumas cataratas periféricas, elas não precisam de tratamento porque não afetam o eixo visual. Afetar a visão significa que a acuidade visual prejudica as atividades de vida diária. Normalmente, a acuidade de 20/40 é uma acuidade visual aceitável para a pessoa, na melhor correção, em cada olho. Então, a partir de 20/40 é que a gente começa a sugerir indicações de cirurgia de catarata. Isso vai variar também a depender das atividades profissionais do paciente. Quais os sintomas mais comuns da catarata? Bem, a catarata ela tem sintomas variados. Normalmente surge como se fosse um esmaecimento da imagem, uma imagem mais atenuada, ela fica borrada. Diminui a sensibilidade do contraste, ou seja, no entardecer você não consegue distinguir uma pessoa com uma vestimenta escura de um fundo escuro. Então essa capacidade de contraste ela fica prejudicada. Então é um segundo sintoma. E, tecnicamente, na terceira seria a capacidade de distinguir as coisas. A visão da gente se torna mais avermelhada também. Qual o tratamento da catarata? O tratamento da catarata consiste, primeiro, em avaliar se aquela visão corrige com óculos. Caso haja uma correção com óculos, você pode postergar um pouco a indicação cirúrgica. Mas o tratamento definitivo é a cirurgia de catarata, que consiste em extração do cristalino e implante de uma lente dobrável. Essas lentes dobráveis, nós temos uma tecnologia extremamente avançada hoje em dia, as chamadas lentes multifocais, que você corrige o grau de longe e de perto, mas temos as lentes também chamadas monofocais, que são excelentes qualidades, que corrigem a visão de longe, auxiliadas com óculos de perto. E essas lentes também, elas têm tecnologias variadas, são chamadas lentes asféricas e esféricas. Quem tem catarata pode ficar cego? Por definição, a catarata ela é uma cegueira reversível, a salvo condições que a pessoa tenha a catarata e mais alguma outra condição. Existiria uma exceção, seria as chamadas cataratas congênitas, que geralmente cursam, mesmo que uma vez tratada, com uma certa baixa visual. Por quê? Porque elas ocorrem numa fase que o ser humano está fazendo a formação da visão, ou seja, a plasticidade da visão da gente se dá dos 0 aos 7 anos de idade. Então essas crianças que nascem com catarata, elas têm que ser abordadas até os 2 anos de idade, para tentar recuperar o máximo possível e fazer a chamada estimulação visual precoce. Como é que se adquire catarata? A catarata, antes de explicar como ela pode ser adquirida, vamos explicar como elas são classificadas. Elas são classificadas em chamadas primárias e secundárias. As cataratas ditas primárias, a pessoa nasce com essa condição que vai se apresentar no transcorrer da vida. Pode ser no início da vida, por exemplo, nas cataratas congênitas, e pode ser a catarata senil, que aparece mais comumente a partir dos 60 anos de idade. São cataratas bilaterais e simétricas, ou seja, acometem os 2 olhos de forma igual. Já as cataratas secundárias são cataratas que são oriundas de doenças inflamatórias, traumas oculares, secundária ao uso de medicamentos que causam efeitos iatrogênicos, geram catarata, e são cataratas que são normalmente unilaterais. Gostaria de saber o que é a catarata secundária? A catarata secundária é a catarata que não é primária, ou seja, ela é oriunda de algum fator que gerou a opacidade do cristalino, ou seja, um trauma. O cristalino ele é composto de proteínas, e essas proteínas, quando uma vez desorganizadas, elas vão opacificar e vão gerar a baixa visual. O que é catarata senil? A catarata senil ocorre a partir dos 60 anos de idade e é um processo de senescência que o olho tem.
Então é normal você ter esse envelhecimento e que algum grau de catarata nós vamos ter no transcorrer dos seus 60, 70, 80 anos, que se traduz por uma diminuição de transparência homogênea e que é bilateral e igual. Quando é que a catarata deve ser operada? A catarata deve ser operada, ela tem indicação cirúrgica quando ela prejudica as atividades de vida diária da pessoa. Ou seja, você não consegue mais sair e ir à rua, fazer suas atividades, suas necessidades, e que se preocupa você não consegue distinguir o fundo de uma rua, se vem um carro, ou se vem uma moto. Então, são situações que você se sente limitado a executar aquilo que tu normalmente executava. Então, é uma situação inicial que a gente tem. Outra dependendo da profissão da pessoa, ela vai haver uma necessidade de uma visão mais acurada. Então, haveria também um processo de indicação nesse tipo de situação. E existe também as indicações chamadas refrativas, que é uma indicação de certa forma recente. São as pessoas que têm a necessidade de troca do óculos. Não é catarata, na realidade são cristalinos transparentes que fazem uma técnica de cirurgia igual à da catarata. Não saia daí, porque no próximo bloco o professor Alfredo vai dar dicas de como se prevenir da catarata. Além disso, você também vai saber quais são os principais exames que facilitam o diagnóstico dessa doença. Prevenção de catarata, poderíamos sugerir algumas situações, que seria, primeiro, fazer um exame periódico, ou seja, fazer um exame oftalmológico, onde conste da dilatação da pupila, que se dilate a pupila para se avaliar o cristalino por inteiro. Hoje em dia, convém dilatar a pupila, não é um ato que está em desuso, ao contrário, a gente precisa dilatar a pupila para verificar tanto o cristalino, como também ver a periferia de retina, e ver se a pessoa tem outras doenças, além, por exemplo, de uma possível catarata. Medir a pressão do olho, certo? E esse processo consiste no exame oftalmológico, que esse exame oftalmológico varia pela idade, né? Você, a partir dos 40 anos, a cada 2 anos e meio, se você não tiver algumas doenças de base, como hipertensão arterial, diabetes ou glaucoma, e abaixo de 40 anos de idade, entre os seus 7 anos de idade, entre 7 e 40 anos de idade, vai normalmente variar a cada 2 anos, a depender do tipo do grau que a pessoa tem, que se tem um comportamento de alteração contínua ou não. Normalmente os graus se estabilizam a partir dos 20 anos de idade, salvo em algumas situações como as chamadas miopias malignas. Agora, é importantíssimo se fazer o exame da criança assim que nasce, chamado teste do olhinho, que é onde nós podemos diagnosticar as chamadas cataratas congênitas, as opacidades de meio e fazer a prevenção. E fazer esse acompanhamento desse público infantil até os 7 anos, porque é um período de 0 a 7 anos onde tem um período de plasticidade da visão. Então, se você tiver seu filho, traga para fazer exame antes dos 7 anos, porque caso tenha alguma assimetria de grau, pode haver prevenção através desses cuidados iniciais. Consiste também como dicas para prevenção de catarata, muito cuidado com o uso de determinados medicamentos, por exemplo, corticosteroides. Pacientes asmáticos, pacientes com alergias, são pacientes que geralmente usam em excesso, às vezes, medicamentos à base de corticosteroides. Esses corticosteroides, eles têm um efeito colateral indesejável, que é aumentar a pressão de olho e gerar catarata, além de outros efeitos sistêmicos mais graves. Então tem que se tomar muito cuidado com determinados medicamentos. Radiações ionizantes é outro item também importantíssimo que a gente deve prevenir, ou seja, qualquer objeto que emita radiação ionizante, aquelas imagens com letras em neon, aquilo emite radiação ionizante. Não se convém ter a luz UV, a luz de ultravioleta, aquelas luzes roxas que você vê em padarias, que às vezes você tem isso de exposição. Isso também são cataratogênicas, essas luzes, são as chamadas radiações ionizantes. Sim, e temos os traumas. Os traumas são extremamente importantes a gente prevenir, principalmente na idade de 3 a 4 anos, ou seja, proteger, fechar gavetas, esconder facas, por questão do público infantil, de haver traumas e gerar dano
que um deles poderia ser a catarata traumática, né, nesse público. Enfim, as dicas de prevenção consistem nesses cuidados iniciais. Nós temos algumas linhas de pesquisa, sim, com colírios. Existem alguns tratamentos de vanguarda sobre o tratamento da catarata que não seja só o cirúrgico, mas estamos ainda em pesquisas. E o tratamento final, realmente, da catarata seria através de uma cirurgia, como já foi comentado previamente. Dentro do processo do exame oftalmológico, a Univasf, ela tem alguns projetos de extensão, ou seja, são projetos que nós atuamos na comunidade, através dos consultórios itinerantes do projeto de saúde na escola, e onde nós fazemos a avaliação do público que está matriculado, dos educandos do 1º ao 9º ano, e da alfabetização solidária nos municípios da rede PEBA. São 56 municípios da rede de saúde de Pernambuco e Bahia. Então, nós estamos atuando já em Juazeiro, estamos atuando em Petrolina, e consiste em fazer a triagem desses escolares, e em alguns desses escolares, às vezes, algumas dessas baixas visuais, elas podem ser identificadas como, por exemplo, uma provável catarata. É muito raro, mas muito raro mesmo, principalmente quando são cataratas, às vezes, unilaterais, que passam batido por crianças que não fizeram o teste do olhinho. Então, a gente consegue estimular os pais desses escolares, que quando surgir campanhas desse tipo de objeto, que se leve seu filho para fazer a medida da acuidade visual, que seria um teste simples e prático de se triar inicialmente uma baixa visual, que daí pode se identificar algum problema mais grave. Sou Daniel Miller da Silva, sou acadêmico do curso de Medicina aqui da Univasf, trabalho com o projeto de extensão junto com o oftalmologista Dr. Alfredo, e aqui a gente vai apresentar hoje alguns equipamentos que a gente tem num consultório oftalmológico de rotina. Esse aqui, por exemplo, é uma lâmpada de fenda, a gente aproxima ela do paciente e através desse equipamento a gente consegue analisar com maior precisão a pálpebra e as estruturas do olho, como o conjuntivo, o cristalino e a retina. Outro equipamento acoplado que nós temos também é o tonômetro. Esse equipamento ele vai fazer a mensuração da pressão intraocular, através dele que a gente consegue identificar alguns certos graus de glaucoma. Aqui nós temos um outro equipamento utilizado nos consultórios de oftalmologia, que seria o equipamento de refração. Aqui a gente coloca o paciente para observar através das lentes. Essas lentes nós vamos fazendo a troca e questionando o paciente se melhorou, se não melhorou. Através desse teste, a gente pode avaliar o grau e fazer a emissão do óculos e identificar hipermetropias, miopias e astigmatismos. Muito bem, agora eu gostaria de apresentar um outro equipamento utilizado no consultório de um oftalmologista, que seria a armação de prova. Quando o paciente tem alguma dificuldade em responder para a gente através do teste refrativo, crianças, pessoas acamadas ou com alguma dificuldade, a gente pode fazer essa mensuração diretamente. A gente utiliza a armação de prova, nos fazemos os usos de lentes e realizamos essa troca manualmente. Concomitante, nós utilizamos o retinoscópio para avaliar essa troca e obter o mesmo resultado que nós teríamos quando realizado através do equipamento manual. Assim, através desse equipamento, a gente pode realizar a mensuração e estimular os graus de óculos e fazer os mesmos testes com os pacientes mais complicados, pacientes acamados, crianças. Finalizando a consulta oftalmológica, se faz necessário a gente observar fazer o exame de fundo de olho. Para isso, a gente utiliza o oftalmoscópio binocular indireto, que é esse equipamento aqui assim, que o médico oftalmologista vai colocar e vai, através dele, observar todas as estruturas do fundo de olho do paciente, tanto centrais quanto periféricas. É importante ressaltar que esse exame, para ter uma maior efetividade, ele é feito com a pupila dilatada, o mesmo caso como o exame de luz de fenda, que a pupila é dilatada para que obtém maior espaço. Com maior espaço, eu consigo ver todas as estruturas, principalmente aquelas que estão na periferia. E através desses exames, da oftalmoscopia direta, oftalmoscopia indireta,
lentes, com a cooperação do paciente ou não, a gente consegue ter uma avaliação global da situação ocular daquele indivíduo.